Tá um frio danado aqui em Teresópolis, mas hoje é dia de a gente falar de fluido de arrefecimento. Isso, você usa o fluido correto, tem muita empresa e muita gente te colocando no seu carro água colorida, exatamente. Além de você ver uma porção de teste na internet, gente fazendo teste na cozinha, o outro com um medidorzinho, que eu não vou falar a marca aqui, mas não é assim que se testa. Existe a norma, e a norma prevê o ensaio. E este ensaio foi feito por quem pode testar realmente e certificar se é ou não é aquilo que deve ser, que é o Instituto Nacional de Metrologia. E nós vamos pegar uma análise do Instituto Nacional de Metrologia e entender o que é, o que não é. Mas antes de a gente começar, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, dar like e comentar, especialmente se inscrever e comentar. Porque ao você comentar, você pode me sugerir outros temas que vocês achem interessantes. Vamos lá, minha gente. Vamos conhecer um pouquinho se você usa aditivo de arrefecimento ou água colorida. Vem comigo. Boa noite, meus amigos. Hoje o tema é fluido de arrefecimento. Vamos lá, gente. A pergunta é, será que você está comprando fluido de arrefecimento ou água colorida? Será que este fluido que você está comprando, que teu mecânico te indica, que diz isso aqui é bom, realmente cumpre tudo aquilo que ele deve cumprir, segundo as normas? Não esqueçam que aqui a nossa pegada é sempre obedecer normas, olhar a regulamentação que existe no país para você realmente ter uma base técnica, não um achismo. Então vamos lá. Primeiro, ele é regido, as normas técnicas que regem fluido de arrefecimento é a NBR 13705 e a 14261. Sim, meus amigos, existem normas que dizem como que um fluido tem que ser, o que ele deve atender, inclusive o método de ensaio, sim, como ele deve ser testado. Por quê? Eu estou cansado de ver na internet gente fazendo teste com meio dozinho de uma determinada marca aí, dizendo esse fluido é bom, isso é ruim, só comparando. Vou dar um exemplo prático, aconteceu comigo. Uma oficina que eu levei meu carro, o cara me disse, não, esse fluido aqui é bom. Teve um cara que me passou, me deu uma aula de fluido. Eu virei o rótulo, vocês vão ver, não citava nenhuma norma, simplesmente era água colorida. E ele vendendo como fosse bom. Não na má fé, mas simplesmente por desconhecimento. Então, eu botei à direita esse desenho só para vocês terem uma noção de como um sistema de arrefecimento é um pouco mais complexo que simplesmente aquela aguinha colorida que vocês veem, aquele fluido colorido que vocês veem ali no recipiente. Bom, meus amigos, então vamos conhecer as normas. São duas, a 13705 e a 14261. A 13705 tem sua origem lá em 1996. E essa aqui ela foi atualizada agora em 2016. Qual é a diferença básica dela? A de 96 tratava dos fluidos do tipo A e B. Agora ela trata do tipo C também. Tá? Basicamente acrescentou o glicerol no tratamento. Qual a diferença fundamental entre as duas? A norma 13705 trata de fluidos que são concentrados. Eles devem ser diluídos exatamente na proporção que o seu manual do seu veículo diz. Já a 14261, ele trata de fluidos que já tem uma certa diluição, ou seja, ele já tem ali diluição de no mínimo 33%. Então, muito cuidado quando usar esse tipo de fluido, para você, quando fizer a mistura com a quantidade de água desmineralizada que indica o seu manual, para você não violar a especificação do fabricante. Note que essas normas elas tratam para veículos rodoviários automotores, para motores endotérmicos, ok? E que para aplicá-las tem uma série de outras normas que nós devemos levar em consideração. Bom, como a gente falou aqui, a pegada é técnica, né? A gente está sempre tratando assim, sempre citando normas, e aí está o Instituto Nacional de Metrologia. Sim, as normas elas contêm a norma e o método de ensaio. O método de ensaio é um modo de testar. Não é aqueles testes que vocês veem na internet, o cara fazendo na cozinha de casa, o outro com um aparelhinho
que eu não vou dizer a marca, dizendo, esse fluido é bom porque o ponteiro veio até aqui. Existe um método de ensaio previsto na norma. E só laboratórios com ambiente controlado podem efetivamente aplicar esse teste. E o Instituto Nacional de Metrologia testa tudo que é normatizado. Vocês podem ver aí, ó. Aí eu botei a página do Inmetro, o item 3, que interessa para a gente, aditivo para radiadores. Mas testa de tudo, água sanitária, água mineral, aí, ó, 3G, 4G, testa açúcar, absorvente, enfim. Eu vou deixar o link aí do Instituto Nacional de Metrologia, que lá vocês podem testar, ver como foi testado, se que foi testado, se atende a norma. Exatamente, meus amigos, tudo está normatizado. Bom, eu vou pegar naturalmente o relatório do Instituto Nacional de Metrologia, vou destacar algumas partes que eu achei interessante, mas está o link aí embaixo se vocês quiserem acessar o relatório na íntegra. Ou seja, quando a gente faz esse tipo de análise, é sempre no mundo acadêmico, você tem que citar a fonte. Nossa fonte é a BNT e o Instituto Nacional de Metrologia. Tem duas coisas importantes nesse trabalho. Além do Instituto Nacional de Metrologia, também trabalhou nessa análise o Instituto de Qualidade Automotiva e o Comitê Brasileiro Automotivo. Então, isso é um estudo de verdade, não é o cara no fundo da oficina dele fazendo teste sem controle, nem muito menos o cara na cozinha de casa, com panela esquentando água, esquentando fluido, enfim, por aí afora. Por que foi testado isso? Porque o IQA, o Estudo de Qualidade Automotiva, percebeu que existe concorrência desleal. Sim, concorrência desleal. Porque tem fabricantes que colocam no mercado produtos dizendo que são fluido de arrefecimento e não são, porque eles não observam as normas técnicas. Um fluido de radiador tem que cumprir no mínimo 3 objetivos. Eles aumentar o ponto de fervura, também o anticongelamento e anticorrosão. No mínimo 3, mas tem muito mais pontos, tá? E ele tem que atender integralmente a norma. E qual que eles perceberam? Aí, vocês podem ver aí embaixo, que eles pegaram no mercado amostras, ou seja, compraram no mercado, tinham fluidos com quase que eram 100% de água, enquanto a média máxima permitida, o máximo permitido pela norma brasileira, são 5% de água desmineralizada. Eles encontraram fluido que eram quase 100% água. Sim, você está comprando água colorida. Aí estão as normas de referência, né? E qual foi o laboratório onde esses fluidos foram testados, esses líquidos de arrefecimento, dentro da previsão da norma. Foi o Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo, o IPT, tá? Os aditivos normalizados devem ter, no mínimo, etileno glicol ou qualquer outro componente que faça a questão de fervura, né, aumentar o ponto de fervura. Ação preventiva contra congelamento e ação preventiva contra ação corrosiva, né? Os que não atendem isso, né, não contém etileno glicol, perdão, e somente tem ação anticorrosiva, que é outra norma. Bom, eles compraram esse caminhão de fluidos no mercado, não dizendo que era de metro, naturalmente, foram e compraram, né? E aí vocês começam a observar. O fluido C não atende à norma. O fluido I não atende à norma. O fluido N não atende à norma. O fluido O não atende à norma. Então, 4 de cara sequer obedecem o que a norma exige. Então, não pode ser nem classificado como fluido de arrefecimento. Aí eles testaram o teor de água, né? Aí vocês têm que observar o seguinte, que o fluido F e o fluido J, que atendem à norma, os outros não estão nessa tabela, um tinha 86% de água, o outro 74%. Ou seja, ele tinha até os elementos que a norma pede, mas uma concentração muito baixa. Ele, na verdade, era água colorida. Então, aos 4 que sequer atendem à norma, somam-se mais 2. 6 dos 16 não
são nada mais do que água colorida. Os 4 que não atenderam à norma, como previsto, são água colorida. O C tem 98% de água. O I 93%, o N 81% e o O 79%. Ou seja, 6 dos 16 são água colorida. Aí os testes. A norma prevê, né, que a gente chama de ensaio no mundo acadêmico, né, tratar algumas coisas além de temperatura para congelamento e fervura. No caso de corrosão, o fluido tem que cuidar de cobre, solda, latão, aço, ferro fundido e alumínio. O porquê disso? Porque o motor usa diversas ligas metálicas, não somente ferro, não somente aço, não somente alumínio. Então ele não pode corroer, atacar nenhum desses tipos de liga metálica. E todos aqueles que sobraram estão fora. Os 4 que não atendem a norma, os 2 que não foram ensaiados, que atendem a norma, mas estão coloridos, não foram ensaiados, os outros que sobraram, os 10 que sobraram, sim, todos estão conforme na questão de anticorrosivo. Aí que pega o resultado geral. Bom, para teor de água, a gente sabe, já viu lá que o F e o J não atendem. Os outros 4, como sequer atendem a norma, eles colocaram como não aplicável. Não tem como testar algo que sequer atende a norma. Outra coisa importante é que também todo mundo atendeu, os que sobraram, né, a questão do pH. pH, você não pode ter uma água que seja, um fluido seja muito ácido ou muito alcalino, porque tem borracha, tem outros elementos, ele tem que ter um equilíbrio de pH previsto, e realmente os 10 que sobraram, todos passaram nisso. E todos passaram também na questão de congelamento e ponto de ebulição. Bom, aí é a lista do que eles compraram, né? E vocês vão ver que é muito engraçado o C, o I, o N, né, e o Q, né, que sequer atende a norma. O C tem a cara de pau de dizer que é aditivo de radon extreme. Ele é extremo, extremamente não aderente à norma. É brincadeira, né? Um que me surpreendeu muito aí foi o N, tá? O STP, que é uma marca conhecida, muito mecânico, não, o STP é uma marca boa, ele sequer também atende à norma, tá? Então, como vocês podem ver, esse é um mundo real, muita água colorida que vocês estão comprando por aí. Aí eles mandaram os resultados para os fornecedores. Após a conclusão, eles mandaram para cada um responder. O fornecedor C, né, diz que realmente que em termos de produto não faz referência à aplicação norma 13705, né? Então mandaram isso para os fornecedores, né? O fornecedor J, né, diz que tem a cara de pau dizer, realmente, a gente não atende não, é só anticorrosivo. Estamos solicitando a norma para nos adequar, mas ele vende como fluido de radiador. O I foi mais engraçado, ele pediu o Inmetro, o Inmetro publicou, ele fez um textão aí, um gigante, falando, e vocês vão ver qual é a resposta técnica da IQA e da Comissão Brasileira Automotiva. O P é um exemplo de que funciona, que é a Alvoline. A Alvoline, como está 100% dentro das normas, parabeniza o Inmetro, né? E do teste de controle de qualidade em respeito aos consumidores brasileiros. Enfim, a Alvoline não tem nada a esconder. Alguns fabricantes não enviaram posicionamento. Aí eu não coloquei todos, vocês podem baixar o PDF do site do Inmetro e ler todas as colocações do Inmetro e as respostas dos fornecedores. Posicionamento do IQA. Ele descreve, naturalmente, o que deve fazer um fluido de radiador, fluido de arrefecimento, né? Ele especifica que ele deve atender a norma ABNT 13705, né? Ele alerta que cor não significa nada, nesse segundo parágrafo, que é meramente um apelo comercial, e algumas montadoras usam para diferenciar o tipo de fluido de acordo com o motor que ela vai aplicar.
Ele também alerta que você deve escolher o fluido, né, de acordo com o manual do veículo proprietário. Como eu falei várias vezes a vocês, leiam o manual. Tem um vídeo sobre óleo falando sobre isso, um vídeo de pneu também alertando sobre isso. Procure o vídeo aí no site. E vocês observem que ele diz que o produto deve, lá no primeiro parágrafo, além de proteger o sistema contra manter limpo e desobstruído, ser compatível com as mangueiras do sistema, evitando ressecamento, rachadura e consequente vazamento. Sim, muitos vazamentos dos sistemas, muitas vezes, vêm de você colocar fluidos inadequados ou pessoas que sequer colocam fluidos. Colocam água da bica, literalmente. Pega o água e coloca. A água da bica não pode, tem que ser água desmineralizada. A água da bica contém mineral que vai atacar, e se for água da bica ainda, tipo SEDAI, alguma coisa do gênero, vai ter cloro e outros produtos para tratamento da água, que vão atacar as partes metálicas, vão atacar a mangueira, vai fazer um estrago no seu sistema. Aí você vai estragar a bomba d'água, a mangueira, ter vazamento e não sabe por quê. Porque muitas vezes você não está observando e colocando aquilo que o fabricante, a engenharia do veículo está determinando, está indicando no manual. E aqui o posicionamento do Comitê Brasileiro Automotivo. Sim, temos um comitê que trata disso. E eles são bastante duros nessas colocações que eles foram feitos, né? Eles dizem claramente o seguinte: no segundo parágrafo eles dizem o que deve fazer um fluido. Ele diz lá no terceiro parágrafo, visando a garantia do atendimento de funções, além de outros importantes, o comitê informa que aditivos concentrados para radiadores deve atender por completo, todos os requisitos da norma 13705, ok? Adicionalmente, o comitê, né, na condição de especialista do assunto, o comitê é especialista do assunto. Não é o mecânico da esquina, não é o cara testando na cozinha dele. O comitê informa que os sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos são projetados para receber aditivos com base em monoetileno glicol e monopropileno glicol, e agora também glicerol, tá, que é o tipo C, que estão indicados aonde? No manual dos veículos. O uso somente de água, apesar de ser empregado, não satisfaz funções de arrefecer, proteger contra congelamento e corrosão. Então, você que só bota água aí, você está destruindo seu motor, está destruindo todo o seu sistema de arrefecimento. E aí, eles são bem duros. É conhecido também por este comitê a existência no mercado de produtos identificados como aditivos para radiador, tipo concentrado, que não possuem o monoetileno glicol ou monopropileno glicol, e agora no tipo C, o glicerol, em sua composição, de tal sorte que não atendem à norma 13705 e, portanto, não devem ser considerados como líquido de arrefecimento para motor endotérmico, e sim como cargas suplementares de reforço contra a corrosão. E o que rege essa carga, essa norma anticorrosão, é a norma 14844. Então, tem gente vendendo para você anticorrosivo, que é água colorida muitas vezes, e nem sequer atende a 14844. Eu uso no meu carro o Paraflu. E eu tirei uma foto aí do rótulo, e vocês podem olhar, todo rótulo vai ter que conter isso. Vocês observem que esse Paraflu aí, ele atende a norma 14261, que é para o tipo C. E vocês estão observando ali, eu coloquei a norma ao lado. A alerta é que a norma 14261, né, ela tem uma solução com já 33% do volume diluído, ela não é concentrado. Então, se o seu manual do seu carro pedir um determinado grau de diluição, fiquem atentos para completar a diluição, porque esse fluido ele já vem com esse grau de diluição de 33%. Essa é a diferença da norma 14261 para 13705. A 13705 é para fluidos totalmente concentrado, onde você tem que obedecer a diluição integral prevista no manual do seu veículo. Bom, minha gente, agora que a gente viu essa análise do Inmetro, que a gente viu o Instituto de Qualidade Automotiva,
Comitê Brasileiro Automotivo, enfim, órgãos realmente que podem assegurar ou não, e com certeza você deve estar muito surpreso com algum desses resultados. Sim, dos 16, 6 são água colorida. Então, muita atenção. Leia o manual dos seus veículos, olhe os outros vídeos que tem aqui no canal sobre óleo, sobre pneu, para que você cuide corretamente do seu veículo e garanta o seu patrimônio, sua segurança e sua família. Saúde e paz para todos vocês. Um bom final de domingo.